A expectativa pelo retorno de Cristo. O Novo Testamento está encharcado de uma expectativa ardente pela volta de Jesus. Provavelmente por causa daquele sermão que Jesus fez a respeito do fim, em que ele disse: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus se referia ali ao princípio das dores e não ao fim exatamente, né? Mas essa declaração de Jesus provocou nos discípulos uma viva esperança de que Jesus voltaria logo. E pensar na volta de Jesus trazia para eles grande alegria e motivação para que eles resistissem a todas as perseguições e continuassem pregando o evangelho numa vida dedicada e santa. O apóstolo Paulo disse isso, declarou isso quando escreveu a sua segunda carta a Timóteo. Ele diz lá: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, vão me matar. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, mais importante do que a própria vida, para o apóstolo Paulo, era a vinda de Jesus e a vida que estava guardada para ele nos céus. E aí eu tenho uma pergunta, então, para te fazer, mas é uma pergunta que eu também já fiz ao meu coração. O quanto você ama a vinda de Jesus? O quanto você tem esperado e aguardado por ela? Então, primeiramente, aqui eu quero te incentivar a alimentar um desejo ardente pelo retorno de Cristo Jesus. Entenda, meu irmão, por melhor que seja essa vida, entenda, minha irmã, por maiores e mais incríveis que sejam os prazeres que esse mundo oferecer, o céu é melhor, o céu é muito melhor, porque tudo, absolutamente tudo vai ser restaurado, absolutamente tudo vai ser renovado. E aí a gente precisa então alimentar no nosso coração essa ideia de que nada, absolutamente nada se compara ao que Jesus está preparando para nós. Se aqui é bom, imagine lá no céu. Então a gente precisa entender também o que Paulo diz aos Coríntios quando ele diz: se a nossa esperança é em Cristo se limita a essa vida aqui, a essa terra, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque é algo melhor do que isso aqui. Quero te incentivar a desejar a volta de Jesus, porque o céu é bem melhor, porque tudo vai ser restaurado, toda a criação vai viver em plena harmonia. Sabe aquele sonho de um mundo perfeito? Não é um sonho, é uma promessa. É uma promessa de Jesus. E não é que a gente vai desprezar a vida aqui, não é isso, ela é um presente de Deus, nós devemos encará-la como um presente. Mas ela é só um preâmbulo da vida eterna e plena que nos aguarda nos céus, daquela que ainda está por vir. Mas há uma outra questão, há uma outra pergunta. Enquanto a gente espera, né, com essa expectativa e tal, mas será que há algo mais além da expectativa? Como é que a gente deve esperar esse retorno de Jesus? Pedro nos diz aqui que nós devemos esperar e apressar a vinda do Senhor, vivendo em santo procedimento e piedade, ou seja, uma vida santa e dedicada, santidade e missão. A santidade é a prova de uma vida transformada, e sem ela ninguém verá a Deus, nos diz o autor aos Hebreus, né? Então, se nós esperamos nos encontrar com o Senhor, nós precisamos fazer como Pedro disse aqui, devemos esperar seu retorno nos empenhando para sermos achados por ele em paz, está no verso 14, sem mácula e irrepreensíveis, ou seja, santos. Jesus, em seu sermão a respeito do fim, comparou a sua volta com os tempos de Noé, em que o povo vivia como se o mundo não fosse acabar. E de repente, né, eles foram pegos desprevenidos, foram pegos de surpresa com o dilúvio. Jesus diz que ele também virá assim de repente, como ladrão no meio da noite. E é por isso que, com uma vida santa, o povo de Deus deve estar preparado. Pedro se lembra então dessas palavras e diz isso aos destinatários da sua carta, né? Ele escreve para nos lembrar que nós devemos esperar pelo retorno de Jesus, nos empenhando para sermos achados por ele em santidade, em santo procedimento, numa vida santa. Mas não é só. A santidade ela é extremamente necessária, mas há algo mais. Nós precisamos também mostrar uma vida
dedicada, de piedade, de devoção, amando o que Deus ama, nos movendo por aquilo que moveu Deus do céu para a terra, nos movendo naquilo que fez com que Jesus se movesse aqui entre nós, né? Como que nós vamos nos mover? Que tipo de devoção é essa? Nos colocando em missão, para anunciar às outras pessoas essa volta de Jesus e a maneira como eles devem viver para que eles não sejam pegos desprevenidos. Alguns, na época em que Pedro escreveu essa carta, diziam que Jesus estava demorando, mas aí Pedro diz que ele não está demorando, ele só está sendo paciente. Ele está aguardando que mais pessoas se arrependam, ele está dando tempo para que ninguém se perca, para que todos sejam salvos. Essa declaração de Pedro é uma lembrança das palavras de Jesus também no seu sermão do fim, quando ele disse ali que a pregação do evangelho a todas as nações é que marcaria o fim. Jesus diz lá assim, ó, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus continua. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos. Lucas também diz lá, traz exatamente a palavra epidemias, e isso em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Sim, queridos, nós devemos aguardar a volta de Jesus pregando o evangelho do reino para que ninguém se perca, para que todos tomem conhecimento e assim Jesus volte logo. Então eu quero retomar aqui as perguntas com você. O quanto você ama a vinda de Jesus? Quanto você aguarda por ela? E enquanto aguarda, como aguarda? Enquanto espera, como espera? Você tem, então, aguardado mesmo esse retorno com todo o seu coração? Outra pergunta é, por quanto tempo você tem lutado para ser uma pessoa mais reta, íntegra, uma pessoa mais distante do pecado, longe do pecado, só que não consegue? Tem lutado, mas não consegue viver longe das paixões desse mundo. Uma outra pergunta é, por quanto tempo você tem desejado ser mais envolvido com as coisas de Deus, com a obra de Deus? Por quanto tempo você tem desejado ganhar seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de colégio, trabalho, de faculdade para Jesus? Por quanto tempo você tem desejado isso e continua inerte e continua tímido? Quando a volta de Jesus for esperada por nós com grande expectativa, quando a volta de Jesus for a maior expectativa da nossa vida, então, queridos, isso será para nós um incentivo para a gente viver em santidade, para esperarmos a volta de Jesus em santidade. E também vai ser um estímulo para que a gente possa pregar o evangelho, né? Para apressar esse grande dia através da pregação do evangelho. Amemos a volta de Jesus. Amemos a volta de Jesus. Dias bem melhores nos aguardam. Deus te abençoe.